E aí, Guilherme, o que você gosta de fazer no fim de ano? Ah, Ângelo, eu gosto de pensar que se 2018 foi ruim, 2019 vai ser muito pior. Ah! Ucrania Cast, o podcast de seu tempo. Salve, jovens! Sejam bem-vindos, então, ao último episódio do Ucrania Cast de 2018. E, obviamente, a gente não vai quebrar a porra do protocolo e vai fazer uma retrospectiva, né? Vai ser meio a moda caralha, que é o nosso jeitinho, né? Mas a gente vai pensar em acontecimentos de política, cultura pop, mídias, profissão. De acordo com a nossa profissão. Né? Vai lembrar que nesse ano teve Copa, então a gente vai fazer uma apanhada aí do que marcou a nossa vida em 2018. E no final desse podcast vocês provavelmente vão pensar que 2018 teve uns 10 anos aí pelo menos, né? Mas vamos lá, eu sou então Guilherme Silva, historiador em quadrinhos, e ao meu lado ele. Ângelo, o P2. Eu já falei que não faz sentido, né? Dizer que eu sou P2 e dizer meu nome junto, mas tudo bem. Mas vai lá, Ângelo, vamos começar. O que marcou o teu ano de 2018? Como é que a gente vai prosseguir essa conversa? Vai ser um papo bem informal, viu? Meu ano foi bem marcado. Tô tudo marcado de 2018. Todo mundo saiu meio com cicatriz de 2018, né? Seja em relação à política, em relação à nossa eliminação na Copa. Pois é, né? Acho que antes de tudo vale lembrar a extensão que 2018 parece ter deixado. Parece que foi um ano muito comprido, né? Foi um ano, sei lá. Parece que cada vez mais com mais acontecimentos chegando a nossa cara, assim, na nossa cara parece que mais tempo a gente tá passando, né? Tipo... Pois é, a percepção de tempo do homem moderno aí, né, do ser humano moderno, eu acho que é totalmente diferente de 10, 20, 30 anos atrás, né? Isso é uma coisa, um salto de percepção muito, muito abissal, né? Nossa, não deu 10 segundos de podcast e a gente já tá falando de história, né? Mas vamos lá, enfim. Pois é. Mas não, realmente, né? Não sei se é por isso, né? Não tô ligado nessas discussões tempo presente, mas, pô, com essa aceleração aí das coisas, parece que tem coisa pra caralho pra lembrar. Tanto que a gente tava esquecendo de coisa, gente. Enquanto falou que teve Copa esse ano, meu Deus, teve Copa, né? Pois é, a gente começou a elencar os acontecimentos importantes, aí a gente foi, né? Tá, mas aí esse acontecimento foi nesse ano? Porra, parece que faz uns 2, 3 anos que isso aconteceu. Aí vai, de repente aconteceu um monte de coisa nessa porra, velho. Sim, meu Deus. Bom, então é isso, né? Meio que tu já falou aí quais são os seus assuntos hoje, mas agora pensando assim no meu ano, uma coisa que ficou, pra nós brasileiros, né? Uma coisa que marcou muito foram as eleições, né? A corrida eleitoral. A pré-corrida eleitoral, né? Antes de serem, enfim, das chapas terem assinado, e depois, durante as eleições, né? Dentre os prazos do primeiro turno e do segundo turno aí. Foi tudo muito tenso. Sim, olha, se em 2014 e 2010 todo mundo achava que o Brasil estava bipolarizado, porra, em 2018 bipolar virou um conceito totalmente diferente. Assim. Pois é, parece que virou a regra, assim, agora porque, pois é. Porque sim, foi um ano muito tenso, né, especialmente pra gente, porque boa parte da população aí tava com medo de que algo, de que o pior acontecesse, né, e o pior pra muitos, né, o que é pior aconteceu, acabou acontecendo, né, E agora a gente vai ter que lidar com isso. Mas enfim, eleições, né? Acho que a gente pode falar um pouquinho mais disso adiante. E o que te marcou mais? O que te lembrou mais? Não pode falar eleição, porque eu já falei. Você roubou aí a minha... Mas assim, fora eleições e tal,
Acho que dá pra dizer a Copa do Mundo, cara. Primeiro que quando a gente tava organizando aqui, a gente falou Copa do Mundo esse ano. Eu falei, meu Deus, como assim? Copa do Mundo foi há uns 12 anos atrás, não é possível. E aí a Copa do Mundo foi uma coisa interessante, assim, porque eu não costumava me reunir com os meus amigos pra assistir, porque eu não tava nem aí. Esse ano eu enchi a cara em todos os jogos. Fiquei muito triste que eu queria ver outros jogos do Brasil pra encher mais a cara, mas tive que encher a cara no jogo da Bélgica depois. Mas enfim, foi bem divertido, foi um acontecimento divertido e, óbvio, uma outra coisa que marcou, na verdade, foi a criação do podcast. A gente fala aqui do CroniaCast como se ele tivesse sido criado há muito tempo, mas foi em 2018, meus anjos, né? Faz Verdade. 4 meses, talvez, aí. Então a gente colocou em prática esse projeto aí de falar besteira atrás do microfone. Pois é. E também teve o Historiador em Quadrinhos, que me impulsionou a ler muitos quadrinhos legais em 2018. Então, foi uma coisa também que me marcou bastante. Cara, eu li muito quadrinho esse ano, eu li muito quadrinho mesmo. Eu li poucos livros, eu li muitos quadrinhos. Eu tenho até vergonha de falar. Mas eu li bastante quadrinho da hora. Teve o lançamento do Antes Tarde do Que Nunca, que teve seu único estrondoso episódio de podcast, mas que depois virou um... Eu não consegui nem botar no iTunes essa porra, porque só tem um episódio. Foi por isso que não fez sucesso, né? Mas enfim, depois eu transformei num portfólio meu de videoaulas no YouTube, se você quer assistir então, né? Umas videoaulas... Vai estar no link aqui do post, hein? Vou botar no link do post. Mas como é que procura no YouTube lá, o nome? É Antes Tardes, só que o Tardes tu escreve com I, né? Em homenagem, em referência a Tardes, a nave espacial do Doctor Who. Antes Tardes do Que Nunca. É o trocadilho que todo mundo faz, né? Quando pensa na série, mas enfim. E daí é um portfólio, não vou nem dizer que é um canal, né? Mas é um portfólio, assim, de videoaulas que eu preparei, né? E tô usando aí, tô deixando, divulgando pro pessoal que me conhece, que teve aula comigo, enfim, até para servir como material para apresentar em escolas ou outros projetos educacionais mais pra frente. Por enquanto tá meio sério, só tô gravando e botando lá. Tem outros vídeos gravados, só que falta editar ainda. Então, pelo menos lá você vai poder ver o meu rosto, esse rosto lindo, angelical. Né? E vai se arrepender profundamente, provavelmente. Mas vamos lá. Sobre política, então, que a gente tá falando bastante, né? Já iniciou. Acho que o que me marcou bastante, marcou a gente, né? Inclusive, a ponto da gente fazer um podcast a respeito, um episódio específico, foi a questão do assassinato da Marielle Franco. Verdade. Uma parada assim, não vou dizer sem precedentes, porque a história do Brasil é manchada de sangue até não poder mais, mas algo que mobilizou muita gente, assim, e a mobilização talvez tenha sido algo diferente do comum, né? Muita gente se mobilizou a respeito das causas que a Marielle levantava, o trabalho que ela fazia lá na LERJ, né? Teve um impacto internacional, né? Teve um impacto internacional. O Papa chegou a se manifestar. Em conjunto delas, fake news também, né? Exatamente. A gente fez uma mini força-tarefa aí de tentar solucionar algumas fake news sobre ela, especificamente, mas, porra, as fake news dominaram o processo eleitoral de 2018. Isso foi o maior bizarrice desse ano, acho. Foi uma bizarrice que, na verdade, já tem precedente, né? Foi algo que aconteceu lá nas eleições dos Estados Unidos também, na eleição do Trump. Ah, sim. Essa questão do Trump aí foi o que, inclusive, é bastante problemática, né? Mas me lembrou uma nova situação envolvendo o nosso futuro presidente Jair Biruliro, que ele bloqueou um jornalista do Intercept, né? Do The Intercept, que é um jornal progressista, digamos assim, né? De oposição, né, que tem um filial aqui no Brasil, mas também, eu acho que ele é original dos Estados Unidos, né? Não sei dizer, mas acho que é. E aí o que acontece? O Jair Biruliro, ele bloqueou um desses jornalistas, né, do The Intercept. E o Trump tinha feito isso um tempo atrás também, cara. Ele fez com Ele tinha CNN. Bloqueado uns caras no Twitter. Porque ele acusava a CNN de fake news, foi daí que surgiu o termo, né, que ficou popularizado, né. E, só que daí a justiça de lá, segundo fontes aí, né, ela fez ele desbloquear, né, e aqui no Brasil essa porra não vai acontecer mais. Mas olha que interessante a posição da justiça de lá com esse tipo de coisa. Porque lá eles valorizam demais a terceira emenda, né, de liberdade de expressão,
E aí, pra eles, é tipo, a Constituição deles é algo quase divino, assim, né? Aqui nem tanto. É que a nossa Constituição, em 2018, fez 30 anos. Agora em 2018. Ah, verdade, bem lembrado, ó. Nossa, 2018 também teve muitas datas emblemáticas, né? A I-5, teve a questão dos movimentos de 68, teve a questão lá do Vietnã, lá da investida de Tet. Isso, nascimento do Karl Marx, 200 anos, nascimento do Karl Marx. Porra! Esse jovem maravilhoso barbudinho. Você foi visitado pelo barbudinho aí no Natal? Teve 100 anos do fim da Segunda Guerra Mundial também. 100 anos. Nossa, né? Sim. Enfim. Caraca, muitos rolês, hein? Muitos aniversários históricos. Pois é. Mas assim, essas datas, lembrando que elas servem como catalisador da nossa memória, né? Não são necessariamente, você não tem que lembrar desses acontecimentos só nas datas e tal, mas elas servem de catalisador, né? Pra gente relembrar e tal. Tanto é que, ó, pode notar, filmes históricos, sei lá, livros que são lançados sobre acontecimentos históricos e tal, geralmente eles acontecem em aniversários. Eu, por exemplo, eu ganhei de Natal, na verdade, não comprei, uma graphic novel sobre a Laika, né, sobre a cachorrinha da União Soviética que foi mandada ao espaço e tal. Ela é de 2017, né, quando a Revolução Russa fazia 100 anos, olha só que curioso. Eu lembrei dessas questões aí de datas comemorativas e tal. Muito boa HQ, inclusive. Eu vou fazer um episódio do Historiador em Quadrinhos em breve. Mas enfim. Eu li ontem que teve uma notícia, uma rua na Alemanha que ganhou o nome dela, de Marielle Franco. Enquanto aqui Enquanto aqui a gente tem deputados aí, né, da direita que quebram placas de rua, das ruas da rua que homenageou a Marielle, né? Enfim, homenageou não, né? Fez pelo menos não esquecer dela. Lá na Alemanha eles fizeram questão então de colocar, né? Ela foi como essa guerreira, essa defensora dos direitos humanos aí. Falando em direitos humanos, né? Em 1948 também foi assinado a Declaração Universal dos Direitos Humanos. 48 faz o quê? Bem lembrado. Faz 70 anos. Faz 80 anos? 70? Meu Deus, dois horríveis, analfabetos de matemática. Analfabeto de matemática é excelente. Mas enfim, 70 anos então da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Enfim, como se não pudesse piorar, né? Se não pudesse piorar, a gente teve a eleição aí do Sal no Rabo, né? E daí a gente teve e o cara nem assumiu ainda, né? E a gente já tá tendo uma onda aí de decepções, eu acho, dos eleitores dele. Teve um lance assim. Ele já tá fazendo um monte de cagada, mano. Ele indicou metade dos ministros dele são envolvidos em caso de corrupção. Sim. Tem um que é condenado, mano, porra. Ou eram pertencentes ao... Como é que é? Ao governo Temer, vários funcionários, enfim. Ah, com certeza. E daí a transformação meio que saiu pela culatra e tal. Teve extinção de uma pasta lá dos ministérios, que foi, na verdade... que foi só do Ministério do Trabalho. Enfim... Teve até uma imagem foda, assim, de uns caras, uns trabalhadores tirando, né, o letreiro do Ministério do Trabalho lá da esplanada dos ministérios. Ah, pode crer. Aquela foto de lá, acho que pode ir pros livros didáticos no futuro aí. Eu achei muito emblemática. Verdade. E, enfim, toda essa corrida eleitoral, o Brasil ficou extremamente polarizado. A gente vale lembrar, o assassinato do capoeirista, né, lá na Bahia, assassinado por um eleitor do Bolsonaro, né? Enfim, um monte de tensão política, e agora a gente só espera conseguir ter meios, preservar meios para fazer resistência, né? Quem se opõe então a esse governo aí entreguista, né? Enfim, para não ficar tão. Esse é episódio de fim de ano, né? Fim de ano já é uma tristeza por si só. É o domingo do ano, assim, sabe? Domingo é o pior dia da semana. Fim de ano é tipo o domingo do ano. Né? Boa. Esse episódio é pra você ouvir, tomando aquela sua skin cariol,
né, que você pagou 95 centavos a lata de 350 ml. Aquela que você compra pra economizar, né, que é pra ficar ruim, né? Você toma pra ficar ruim, né? Se fosse pra ficar bom, tomava remédio, né? É pra tomar aquela sua skin cariola lá e chorar, cara. Chorar com a gente, né? E ficar na tristeza. Que esse podcast aqui, esse primeiro bloco, pelo menos, não é pra você ficar feliz, não. Segundo, a gente vai colocar expectativas pra 2019, aí talvez ele fique um pouco menos triste, né? Se pá, né? Mas vamos lembrar que historiadores não são conhecidos por isso. Se pá, não prometo nada. Mas uma coisa, só pra fechar a parte de política, né? Teve as brigas das famílias, né? Meu Deus, teve briga na tua família, Guilherme? Pô, então, não exatamente assim, mas eu e meus primos, a gente, nos grupos de família do Zap aí, a gente alfinetava às vezes. No dia dos professores, na data comemorativa do dia dos professores, né? Teve um monte de gente lá desejando parabéns no grupo, né? Eu fiz um texto colocando as diversas pautas que o Bolsonaro tem para educação, inclusive a questão do ensino à distância e tal. Escola sem partilha. Cara, aí ficou um clima que eu acho que o pessoal não usou o grupo por uns 3 dias, assim. Ninguém respondeu mais e o grupo morreu por uns 3 dias. Fora isso, assim, não teve nada de muito crítico, assim. Só meu padrinho. Meu padrinho, eu acho que ele tava muito anti-PT. E aí eu acho que ele ficou meio triste com as minhas postagens no Facebook. Então, poxa, padrinho, um abraço pra você e eu ainda te amo. Mas teu caso aí ainda é um caso civilizado aí, né? Teve gente que cortou relações mesmo com os familiares, gente que ficou bem mal, assim. Tanto que nas conversas de professores assim e tal, rola muito isso, né? O pessoal falando de como cortou relações ou pelo menos como ficou abalado, assim, não fala com as pessoas, não interage com as pessoas da mesma forma. Aqui em casa não teve muito isso, porque lá eu já não estava morando, né? Esse ano eu vim morar com a Belinha, que tá aqui no quarto, alguns metros daqui, minha namorada, e daí eu não fiquei em casa. Lá em casa, mas lá em casa também o pessoal era contra o Bolsonaro, né? O meu avô é brisolista, enfim. E daí lá em casa enquanto isso foi tranquilo, mas teve outros parentes aí que teve até primo me xingando, assim, chamando dos piores palavrões possível, mandando áudio, tudo. Enfim. Bad vibe, hein? Foi tenso. Mas enfim, vamos deixar isso de lado, né? Sei que a gente tem sempre que lembrar, a gente tem a missão, né? Que nem o Hobsbawm ou o Peter Burke diz isso. A gente tem a missão de lembrar o que os outros querem esquecer. Mas vamos lembrar de outras coisas. O Peter vamos lembrar de outras coisas também. Não, mas que eu acho que dentro do nosso núcleo mais íntimo de família, acho que não deu nada. O meu pai, por exemplo, ele é mais, é mais inocente, digamos assim, né? Ele não queria votar no PT por conta dos escândalos e tal. É compreensível até, né? Mas aí ele comprou o discurso de salvador do Bolsonaro, né? E aí, só que ele não falava muito pra mim, nem pra minha irmã, porque ele sabia que a gente discordava e tal. Mas o meu pai é muito louco, cara, porque ele votou no Bolsonaro e aí no Natal ele mandou uma frase maravilhosa. Ele falou assim: porra, a gente começando levemente sobre política, ele falou, não, complicado essa questão, os professores sofrem muito, né, precisa de um Fidel Castro aqui pra deixar tudo igual aqui. Mano, como assim, cara? Meu pai é muito louco, porque ele volta no Bolsonaro e manda umas dessas de vez em quando. Meu pai ele tem momentos de comunista extremo, tipo, o maior sindicalista do Brasil é o meu pai, e outros extremos ele é tipo... Ele compra os discursos dos populistas, do Bolsonaro e de outras pessoas assim, sabe? Falei, caraca, eu queria votar no Álvaro Dias, por exemplo. Achava o Álvaro Dias da hora pra caralho. Acabou não votando. Meu pai é muito louco, cara. Meu pai é uma metamorfose ambulante. Nem julgo, porque ele tava um bêbado da hora, né? no debate ele tava um bêbado da hora. Com aquela voz rouca, maldita. Mas, cara, então, por isso que na minha família, no núcleo mais íntimo, é uma loucura, velho. Porque como é que eu vou debater com meu pai quando ele manda umas dessas de vez em quando? Não tem como, cara. Meu pai é muito doido. Mas, enfim, né? Vamos falar de uma coisa muito mais animada agora, falar de Copa do Mundo, falar de docência profissional. A Copa do Mundo, inclusive, é um ponto forte, além dos encontros e bebedeiras, na verdade,
Foi o podcast que a gente fez sobre futebol e política, né, cara? Rendeu um papo muito da hora. DDD, acessa lá, coloca o link lá. Tá aqui no post. Porra, foi muito da hora, porque eu sou entusiasta do futebol, mas não acompanho, eu gosto de esporte, mas eu tenho preguiça de acompanhar essas temporadas muito grandes, assim. E aí, mas eu acho legal esses debates sobre política, envolvendo futebol e esportes de modo geral, né? E aí deu que, porra, casou um momento ali do ano maneiro pra gente trazer esse debate à tona aí, né? A gente trouxe convidados bem da hora pra debater com a gente, né? Uhum. E a gente desenvolveu um debate interessante, né? Porque, na verdade, o futebol, o esporte, ele não precisa ser político, mas ele vai envolver pautas políticas, né? Ele vai se apropriar da política em algum momento, porque a política, ela permeia tudo, né? Permeia as vidas das pessoas, né? Então... Não tem como dizer que o esporte em si ele é político, mas porque uma coisa, né, nunca vai ser política. Políticos são as pessoas, né, são seres sociais, né, e é isso que é interessante, né. Vocês podem ver que o Guilherme já tá bêbado agora, né, quer dizer, não, brincadeira. Já tô animadaço aqui, mano, minha skin carioca tá trincando. Não. Mas é isso aí, não, foi essa a conclusão que a gente chegou lá, né, a conclusão que a gente meio que já sabia, a gente meio que só fez uma defesa. Esse episódio ele começou criticando lá o Thiago Leifert, né, sim. Que dizia que a política não deveria se envolver em matéria de esporte, porque o esporte era um espaço que é para relaxar, que é para descontrair, qualquer outra coisa, enfim. E daí, na verdade, a gente, que nem tu falou agora, né, não tem como dizer que não está envolvido, né? Porque não tem esse espaço, quando a gente está falando de relações humanas, a gente não tem espaço apolítico, né? Sim. Sempre tem interesses, sempre tem estratégias, sempre tem discursos, ferramentas, poder rolando, enfim. Olha aí, ó. E assiste lá, confia, tá bom. Vai estar na descrição. E uma menina gravou com a gente, né? Nunca uma menina tinha gravado com a gente. Não, teve um episódio antes que uma menina gravou, mas era sobre animes e mangás, e aí o Ângelo, ele é contra os quadrinhos, ele não gosta. Mentira, ele só não conhecia nenhum mangá, e aí eu gravei lá, mas assim, teve um assunto mais... Teve um desenvolver de papo assim mais, sei lá, democrático, digamos assim, porque o outro foi só eu e a Marjorie, né? Também vou deixar aqui na descrição o episódio que ela participou. E a gente ficou comentando nos mangás e nos animes, assim, né? Mas esse aí, ele rolou um debate mais aprofundado, né? E aí foi interessante a participação da Mariane, porque ela trabalhou no TCC, trabalhou no mestrado, no doutorado. Sim, doutora entendida. Pô, ela tem total aí relevância pra falar sobre o assunto, né? Estuda pra caralho, porra. Tá de parabéns. Copa do Mundo, só lembrando, né, que o Brasil ele foi eliminado, foi nas oitavas de final, isso, né? Sim, muito triste. Pela Bélgica. Aí eu te pergunto, né? Qual é o IDH da Bélgica? Hein? A Bélgica já tem tudo. Se você ganhar uma vaga na Copa também. Qual foi o país que ganhou? Foi a França, né? Foi a França. Inclusive, isso traz outra coisa interessante, que a questão política agora na França, né? Mas que também, durante a Copa do Mundo, já se mostrava a França já se mostrava um país muito doido. Que eles ganharam a Copa e eles queimaram, sei lá, quantos carros, cara. Mais de quase 1000 carros foram queimados na comemoração. Olha que loucura, numa comemoração. Por isso que esses malucos estão metendo louco agora. Por conta lá das políticas do Macri, né? Dos arroxos salariais e tal, né? Eu tenho os jaquetas amarelas. Jaquetas amarelas, né? Isso, casaco amarelo. Casaco amarelo, isso. Yellow Jacket. Então o pessoal tá metendo louco lá agora, cara. Porra, é muito louco, né? Que durante a Copa a gente viu uma amostra do poderio francês aí de meter o louco. E agora a gente tá vendo outro, só que em outro contexto, né, cara? Ah, não, mas eu lembro disso. Teve outra manifestação uns anos atrás, eu fiquei de cara. Eu lembro de ver um vídeo, assim, dos caras tirando uns policial de uma viatura, assim, uns vídeos, sei lá, tinha segundos os vídeos. Uma multidão vinha, assim, tirava o pessoal do carro e tacava fogo no carro, assim. Caralho, só era bizarro. Topzera demais. O Brasil... que criaram uma página aqui, né? E os franceses ficaram malucos. Os franceses adoraram a porra. Porque qualquer coisa eles vão lá e queimam os caras. Cara, genial essa porra.
E é muito bom, cara, porra. E aqui no Brasil, né, quebra uma vidraça de um banco que deve milhões em imposto, por imposto de renda e aqui fico bravo. No futuro, quando olharmos para trás, que imagem... Não! 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 Falar um pouquinho de filmes então e material aí de cultura pop que marcaram a gente, na verdade, né? Porque a gente ficar martelando muito política, muitas essas coisas aí, vai ficar meio cansativo, né? A intenção aqui é falar de umas coisas um pouco mais positivas também, né? E aí, Ângelo, qual pra você, que filme te marcou em 2018? O filme me marcou em 2018, peraí, acho que eu não salvei nada pra falar disso. Pergunta capciosa. Tá, agora eu vou pensar, que minha mente vai vir do fundo do coração, tá? Peraí, deixa eu ver. Algum filme que me marcou em 2018. Ô, Bela, o que me marcou em 2018? De filme. Peraí. Ai, meu Deus. Filme que me marcou em 2018, isso aí. Que inferno. Peraí. Não sei, depois vai vir. O que te marcou em 2018, Guilherme? Pô, eu também não pensei muito nisso, não. Mas, deixa eu ver. Pô, eu assisti esses dias aquele A Quiet Place, que é de uma tensão fodida. Eu vi esse daí em 2019, mas não me marcou muito, não. Também não dá pra dizer que marcou muito. Deixa eu ver aqui no... vamos ver aqui, ó. Eu vou ver aqui no Filmou se eu tenho algum comentário de alguma coisa de 2018. Eu parei de botar as coisas no Filmou, esqueci, tem que voltar a fazer isso. Pô, um filme que me marcou foi o Vingadores, Guerra Infinita. Porra, filmaço fudido, cara. Porra, Vingadores, Guerra Infinita é um puta filme topzera, velho. Eu gostei muito da cena do Thor, lá, quando o Thor consegue a arma nova dele. Como é que é o nome da arma lá, do machado? É o Stormbreaker. Nossa, aquelas cenas, efeitos especiais, eu fiquei uau, assim, na hora que eu tava vendo no cinema. Pô, Pantera Negra foi um filme de 2018. Como tu vê, de 2018 foi longo. Pantera Negra foi desse ano. Sim, a gente não conseguiu gravar um episódio a respeito porque faltou pessoas pra falar sobre, né? Porque a gente não queria falar, a gente queria arranjar uma pessoa negra ou relacionada com o movimento negro pra dar o seu parecer, né? Não a gente ficar falando aqui. Mas a gente não conseguiu, mas quem sabe em algum momento aí a gente faça aí. Com mais calma até então. Vai vir. I feel it coming. Tá, vai vir. Deixa eu ver. O que mais? Eu tava vendo um aqui, cara, que também é de 2018. É o Infiltrado na Clã, né? Do Spike Lee. Eu não vi esse filme, queria muito ver esse filme. Não vi, queria ver demais. Tem gente falando muito bem. Tem gente falando muito bem mesmo, esse daí eu não vi. A gente tá meio displicente com os filmes que a gente viu em 2018. Mas, ó, sobre... porque a gente ficou... Vamos falar real. A gente ficou pensando nos filmes de 2019, a gente esqueceu de falar dos que a gente viu em 2018. Exatamente, né? Mas, ó, sobre séries de TV. Na Netflix, a gente teve algumas séries da hora. Teve Dark, que é de 2018, né? Ou é de 2017? Eu sei que eu vi esse ano. então é de 2018. Ai, nossa, mas é de 1 de dezembro de 2017, não conta. É 2018. Mas, e o Demolidor. Porra. Né? Teve as séries da Marvel que foram todas canceladas praticamente, né? Só Jessica Jones que não foi cancelada e Justiceiro, mas certeza que daqui a pouco vai ser. Porque a Disney tá vindo aí com tudo, né? Com o streaming dela. Eu certeza que a Netflix já tá planejando transmitir não, né? Mas devolver esses direitos aí pra própria Disney, né? Ela dá conta dessas séries aí em específico. Então, ó... Pô, Demolidor é foda, cara. Demolidor é muito bom. As 3 temporadas são muito boas. E é bem... tipo, o Justiceiro também é legal. Trouxe uns debates interessantes sobre desarmamento, né? A questão do transporte... Do porte de armas lá nos Estados Unidos, né? E como isso afeta a segurança das pessoas. Como é visto pelo maquinário legal, né, pela política, por quem faz política lá, pela população. Quer dizer, não é uma visão absoluta, né, mas é uma visão interessante, né, que... Eu não vi o Justiceiro, na real. Bem legal, muito bom, né, e de certa forma os quadrinhos, assim, eles levantam muitas questões dos quadrinhos, né, mas essa é um possível debate que pode surgir aí desses quadrinhos, né. Vou falar de quadrinhos aqui então, eu li muito quadrinho da hora. Então, ó,
Deixa eu ver aqui na minha... Eu fiz, inclusive. Agora eu vou fazer uma propaganda aqui. No Historiador em Quadrinhos, né? A maioria dos quadrinhos que eu fiz review lá são de 2018. E eu fiz uns quadrinhos lá, eu analisei uns quadrinhos agora no último episódio, 6 quadrinhos, que são boas recomendações para você dar de presente para pessoas que nunca leram quadrinhos, ou que lê e conhece, assim, mas não é muito do meio de quadrinhos e tal. Então, ó, mais vale eu indicar esse episódio do que ficar falando aqui. E esse ano eu li Monstro do Pântano, na reimpressão da Panini Comics, que é um puta clássico da década de 80 foda, assim, ó. Se você gosta de quadrinhos, lê essa porra. No futuro, quando olharmos para trás, que imagem... No! 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 Vamos falar então também, deixar então esse papo de cultura pop meio quebrado, né, pro segundo bloco, que a gente fez uma seleção de filmes legais aí, que a gente tá todo atrapalhado, mas deixa pro segundo bloco, que segundo bloco promete. Vai ser mais interessante, e agora vamos finalizar isso aqui com as nossas experiências desse ano, né, enquanto docentes. Pô, como é que foi a nossa profissão aí ao longo de 2018? Começa com você, Ângelo, como é que foi a tua experiência? Nossa, esse ano foi muito louco, né? Acho que pra nós dois. A vida de professor é muito doido, né? Pois é, toda vida uma surpresa diferente, né? Dá material pra um filme de drama todo ano, enfim. Esse ano eu entrei e saí, né? Da rede privada de educação. Foi uma experiência bem louca, né? Uma experiência bem diferente, assim, porque as relações são diferentes, né? As relações com os pais, com os colegas, com os chefes, né? Com enfim, coordenador, com o diretor, enfim, diretora no caso, coordenador também. Foi uma experiência bem diferente. Infelizmente algumas coisas não deram certo, né? Mas toda experiência ela é construtiva de alguma maneira. Então eu aprendi bastante com aquela experiência. E daí eu acabei voltando pro estado, né? Como professor temporário do estado. E durante o ano todo eu também dei aula no projeto de educação comunitária integrada. Vale lembrar aí também, né? Coloca aí também no link do episódio, né? O Boa. Projeto Integrar, o link do site. É o projeto que eu e o Guilherme a gente fez umas aulas esse ano, né? Também. E é um projeto que para você que vai fazer vestibular agora em 2019, né? E aqui de Florianópolis, fica ligado. Tem um processo seletivo, né? Nesse projeto o pessoal dá uma formação para fazer Enem, para fazer as provas, é bem maneiro. Fica ligado no Projeto Integrar. Boa. E foi isso, né? Então dei aula na rede privada, daí teve essa volta aí como professor substituto no estado, dessa vez dando aula para o ensino médio, né? Vale lembrar que na rede privada, onde eu fiquei a maior parte do ano, eu estava dando aula para os anos finais, daí eu voltei para o ensino médio. E nossa, o ensino médio, outra coisa, assim, pelo menos na escola que eu tava dando aula, tinha uma escola que tinha muita evasão. Tinha uma turma assim, que tinha 10, 12 alunos, sabe? Caraca. E eu também dei aula de filosofia, né? Aqui em Santa Catarina tem como você pegar aulas de uma área próxima, e daí eu também dei aula de filosofia, para uma turma só. Mas foi uma experiência bem diferente. E eu não pretendo fazer de novo, porque eu achei muito difícil. Porque daí eu tenho que estudar muito mais, preparar muito mais as aulas, quando não é da minha disciplina. Eu sei como é. E acho que é isso. No formato de aula que eu dei esse ano também, eu aglutinava todas as ciências humanas junto comigo. Fala então um pouco aí da tua experiência. Então, aí eu tinha que dar aula de filosofia, geografia, aula de sociologia, até de ciência, de religiosidades, por exemplo, né? De ensino religioso. Uhum. Então era uma misturança doida, assim, sabe? Pra quem já ouviu os outros podcasts, os outros episódios, vai saber que esse ano eu dei aula no espaço de privação de liberdade, né? Fiquei o ano inteiro lá, já encerramos aí os trabalhos, né? Mas eu fiquei o ano inteiro, então, com diversas alunas que têm direito a frequentar o ensino médio e fundamental,
e que cometeram delitos, né? São menores infratores, né? São crianças, são adolescentes menores de idade, e aí eles têm esse direito de frequentar as aulas e ganhar o certificado de conclusão de ensino médio ou fundamental, ou pelo menos passar alguma etapa ali de primeiro, segundo ano, ou outras, ou anos ali de intermédio, né? E aí foi isso, cara, pô, mas é uma experiência muito louca, assim. Primeiro que, infelizmente, o projeto ele não tem tanto tempo hábil para você trabalhar os conteúdos dos anos, né, de forma que eu, pelo menos, considero apropriada, né. Como é que eram as aulas? Então, assim, funciona o seguinte, né, eram aulas grandes, né, tipo, no início do ano, eram 3 horas de aula para uma turma específica, né, e depois mais 3 horas de aula para outra turma. E aí, essa manhã inteira eu tinha livre sem intervalo. Porra, você imagina, era um formato bem ruim, assim, no início, né? E depois modificou pra metade, né? Metade, 1h30 de aula pra uma turma, depois 1h30 de aula pra outra turma. E aí a gente foi adaptando algumas coisas. Foi muito difícil encaixar o currículo normal, né? Tipo, o currículo regular do ano, né? Nessas aulas, porque pensa, eu tinha, sei lá, umas 3, 4, 5 disciplinas num tempo que, na verdade, funcionaria apenas para uma disciplina, né? Que eram, sei lá, mais ou menos 3, 4 aulas por semana para cada turma. Então não tinha... Muito difícil dar aula, né? Assim. Nossa, impossível. Daí não tem como eu pegar o conteúdo de todas essas disciplinas, trabalhar de uma maneira que as alunas vão, sei lá, vão absorver corretamente, sabe? Eu nem tenho formação para falar de sociologia, de filosofia, nem nada. Então as aulas já ficavam defasadas só por isso, né? Ou de geografia, por exemplo. Mas aí as de história, então eu sempre falava para as meninas, tô dando uma aula aqui de um assunto mais geral, né, falando um pouquinho de geografia, um pouquinho de história, um pouquinho disso, mas eu sou historiador, gente, então vai ser sempre na minha perspectiva. Deixava bem claro para elas, assim, e aí a gente ia. Mas o mais interessante não é nem a forma de apresentar o conteúdo ou os malabarismos que a gente tem que fazer, o mais interessante é lidar com essa molecada aí que tem uma história de vida, uma experiência de vida. Meu Deus, cara, muito grande, assim, sabe? Eu lembro sempre daquele trecho da música do Racionais, eu não lembro agora qual é a música. Eu não sei nem se é do Racionais, na verdade, ou do MV Bill. Mas enfim, é um rap da hora pra caralho. Que ele fala sobre... que ele fala que cada menino de rua daria um livro por dia, né? Esses meninos que vendem bala no sinal e tal. E ele fala que cada um desses daria um livro por dia. E aí eu fico, porra, na real é muito real, cara, porque essa molecada, cara, pô... Os caras já passaram por muita coisa, assim, né? Eu vi criança, assim, eu falo que é criança, porque tem uns 13, 14 anos, já, tipo, viciado em crack, aí, ou que traficava pra caralho, já, foi presa, tipo, por conta do tráfico, né? Ou viciado em, sei lá, quantos tipos de drogas, sabe? Abusou muito do uso de drogas, sabe? Imagina, são tudo menos de 18 anos, sabe? Então é uma experiência foda, assim, e é gratificante ver muitas meninas ali se esforçando pra se modificar, sabe? Sabe que se sair dali, tem 2 opções. Ou voltar pra vida do crime e acabar sendo presa novamente, sabe? Ou tentar por meio da educação, ou se envolver com outras formas de ganhar dinheiro, né? E aí é muito gratificante ver algumas meninas tentando escolher um caminho menos ilícito, né, digamos assim, mas... Eu acho foda que, assim, tu vê essa situação da aula que tu tava dando e tal, e daí tu pensa, porra, já tem muita barreira, assim, é muito difícil esse projeto de ressocialização, né, rolar, e mesmo assim a gente tem pessoas que passam por ele e conseguem fazer diferente. A gente teve 7 detentos aqui do estado que passaram no vestibular, sabe? Sim. E daí, tipo, um negócio que era pra ser muito mais, que era pra receber muito mais investimento, que era pra ser muito mais planejado, né? Apesar de todas as barreiras, todas as dificuldades que tem, ainda tem as pessoas ainda conseguem passar, né? Poucas ainda, poderiam ser muito mais, mas conseguem atravessar esse processo, nem do jeito que tu tá falando. Pois é, então, acho que esse foi o maior desafio ali, né, tipo, né, resgatar essas meninas aí pra, sei lá, mostrar que a educação, ou o ensino, ou, sei lá, qualquer outro tipo de caminho, é um caminho mais, digamos, seguro, né, do que o caminho que elas trilhavam antes, né, estavam trilhando antes, sabe?
Eu sempre falo assim, pô, como é que tu... Isso não era muito recomendado, mas eu fazia. Eu conversava com as meninas sobre a vida delas e tal. E aí eu perguntava assim, pô, como é que tu dormia de noite quando tu fazia os teus corre, né? E aí eu falava, não dormia sossegado, né? Se tinha medo, se andava na rua segura, se tinha medo. Eu falei, tinha medo. E ela fala, né? Andava sempre meio bolada, assim, né? Com uma arma ou com alguma coisa pra se proteger, sabe? Falou, pô, tu não quer... Qual é o preço da paz, né? Tipo, qual é o preço, né, da paz no teu dia a dia? De poder andar, de poder dormir sem se preocupar da tua casa ser invadida ou de tu sofrer alguma represália. Não tem preço, né? Então eu tentava apelar pra esse lado, assim, sabe? Né? E outras coisas, assim, também que a gente conversava. Eu apresentava muito filme pra elas e debatia muito sobre os filmes, por exemplo, que era uma ferramenta mais tranquila de se debater. Eu mandei Escritores da Liberdade pra elas ficaram doidas, gostaram pra caralho. Gostaram, né? Mas... Sim, gostaram, se identificaram. Esse é um filme que é muito bom pra elas se identificar, assim, sabe? E no fim a lição permaneceu, sabe? É bem interessante. Mas assim, foi uma experiência bem difícil de descrever, assim, né? Foi muito pessoal, assim. Mas foi muito da hora. Eu recomendaria, assim, pra todo professor iniciante ou não, sabe? De pegar umas vagas, assim, nessa modalidade de ensino. Porque te abre um horizonte, assim, sabe? Que você não espera. Uma parada bem da hora. No futuro, quando olharmos para trás, que imagem... No! 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 Então tá, Ângelo, agora deixando um pouco esse bloco aí foi mais pra retrospectivas de modo geral, né? A gente pincelou um pouquinho sobre política, sobre a nossa experiência como docentes no ano de 2018, sobre a política no Brasil especificamente, né? Os acontecimentos que nos marcaram, sobre o podcast e tal. Agora vamos pensar um pouquinho, né? O que a gente espera pra 2019? A gente não vai fazer nenhuma previsão política, nenhuma análise de conjuntura, porque eu acho que a gente nem se preparou pra isso, mas a gente vai falar um pouquinho sobre os filmes e séries que a gente espera pra 2019 e que possivelmente vão virar pauta aí do nosso querido programinha, talvez, não sei. Mas vamos lá, Ângelo, começa você aí com uma expectativa de 2019. Não espero nada menos que uma guerrilha urbana, né? Quer dizer, não... Bom, no âmbito de docência, né, já aglutinando docência e política aí, né, a expectativa é de um período de retrocesso, né, não tem nem o que pensar em relação a isso, mas esse retrocesso ele não pode vir desacompanhado de resistência também, né, a gente sabe que tem um projeto político aí para amordaçar mais as discussões políticas, né, para ameaçar o pluralismo de ideias, para ameaçar os direitos humanos, para ameaçar a liberdade de expressão, né? Para ameaçar a crítica, né? Então é também um ataque à democracia. E nós, professores, nós estudantes também, né? A gente vai ter que aprender então a trabalhar com isso tudo para conseguir ganhar não, né? Mas para não perder conquistas muito importantes que a gente teve, né? Principalmente aí com a Constituição dessa que fez 30 anos agora, que é conhecida como a Constituição Cidadã, né? Constituição que valoriza os direitos humanos. A gente nem mencionou falasse aí de restrição de direitos e tal, nem mencionou a candidata lá que tentou incitar os alunos a gravarem as aulas dos professores após a eleição, né? A gente nem mencionou que ela se fudeu, né? Que ela tomou um chega pra lá do Ministério Público e esse é só um exemplo do que tu falou, de que os professores vão sofrer bastante aí, talvez, né, no ano de 2019, sim, que já vem sofrendo no de 2018, né, vão sofrer ainda mais, né, mas novamente, né, uma resistência tem que se firmar, né, a gente tem que salvaguardar os nossos espaços de debate, como o projeto Integrar, que tu mencionou, né,
alguns coletivos regionais, assim, né, que também abrem espaço para debate e se ajudar, cara, porque esse é um jeito da gente vencer essa onda conservadora aí. Exatamente, né? Nas salas de aula também tentar lembrar sempre que, na medida do possível, da importância do debate, importância da troca de ideias, importância do filosofar, do pensar, né? Do questionar, duvidar muito dos discursos oficiais e dos discursos partidários, enfim. A gente tem que, então, tem que fazer resistência, né? A gente não tem que esperar por ela, a gente tem que fazer ela. Exatamente. E vai ser todo dia, né? Isso vai ser tenso. Esse é o caso aí da deputada, ela também teve um escândalo agora da prestação de contas aí da campanha dela. Foi rejeitada. Também. Daí, enfim. Pois é. Ela e o pessoal tava esperando aí muita. Ela e o Mamãe Falei. O cara do Mamãe Falei lá, o que levou o tapa do Ciro Gomes lá. O que tem? Ele também teve as contas rejeitadas pelo STF, eu acho. Ah, é? Uhum. Não, foi pelo TCU lá, o Tribunal de Contas da União. Enfim. Não lembro, acho que foi então. Talvez tenha sido. Mas enfim, né? Mas pra não se aprofundar muito nesse assunto, né? Vamos manter então as expectativas pra 2019, então, de séries e filmes. Pode ser que esse episódio de 2018 aqui seja uma lembrança. Pode ser que o Cronia esteja na clandestinidade ano que vem. Olha aí, Rádio Pirata, saudades. Vai valer a pena derrubar uns aviões. Vão pegar o Guilherme e fazer ele assistir todos os filmes da DC. Meu Deus do céu. Que tortura. Não, aí é demais. Eu entrego todo mundo. Mas tá, falando em filme da DC e filme da Marvel, dia 10 de janeiro já tem o Homem-Aranha no Aranhaverso, né? Teve muita gente que já começou a assistir em cabine de imprensa. Espero que um dia o Cronia Cast tenha uma cabine de imprensa aí pra gente assistir algum filme antecipado e comentar. Pô, ia ser da hora. Mas aqui no Brasil, o Homem-Aranha no Aranhaverso, ele estreia 10 de janeiro. E aí, explica aí o que é. Existem vários universos do Aranhaverso, né? E vários Homem-Aranhas diferentes, né? E aí, esse filme é uma animação que ele vai reunir esses Homens-Aranhas num plot só. Eu não sei muito mais além disso, mas isso que essa é a história principal. E aí, parece muito da hora, cara. Parece tipo... E a Marvel não tem muita tradição em fazer animações muito boas, assim, né? Não que sejam ruins, mas as da DC, assim, comumente são melhores, né? Ou são reconhecidas como melhores. E esse aí, pelo jeito, vai ser interessante. Vai ter o Peter Parker, vai ter o Miles Morales, vai ter a Spider-Gwen, né? Que é a Gwen Aranha. Aranha-Gwen, não sei como é que é em português. Vai ter umas coisas da hora. Esse aí cada multiverso tem o seu Homem-Aranha bizarrinho. Parece bem da hora. Além do Homem-Aranha, a gente vai ter a estreia de Glass, dia 17 de janeiro. O Glass aí, lacrando, né? Completando a trilogia lá dos filmes do... Como é que é? M. Night Shyamalan. Shyamalan. Cujo primeiro filme é o Unbreakable, que é o Corpo Fechado em português. O segundo filme foi o... Como é que é? Split. Isso. Split, que é o Fragmentado em português. Bem, e agora a gente vai ter o lançamento do terceiro, que vai ser o Glass. Puta, esse vai ser bom. Esse é uma série de filmes muito legais, assim, né? Que envolve quadrinhos, envolve poderes, né? Mas de uma forma bem diferente, assim, mais realista. Tentando dar mais um realismo para aquilo. Uhum. Enfim. Puta, esse vai ser da hora, hein? Vale a pena. Vai ser bom demais. Tu chegou a ver o Split? Conseguiu ver? Faz tempo que tu não tá pra assistir isso aí. Sim, vi, muito bom também o Split. Como é que é o nome do ator lá que faz o bando lá? Que é esse... O James McAvoy. Pera aí, Bela, como é que é o nome do ator lá do Split? Do Split, do Fragmentado. É o James McAvoy. Mas, o segundo, eu gostei bastante do Split. Teve gente que não gostou tanto, mas eu achei bem da hora. Eu acho que o Glass vai fechar a trilogia de maneira top. Uma coisa que chama atenção é que esse filme, o filme que a gente acabou de mencionar do Homem-Aranha, e o próximo filme, que é o da Capitã Marvel, que a gente vai comentar,
Ele me lembra que tem muitos filmes baseados em quadrinhos ou com temática de quadrinhos esse ano, né, cara? Os quadrinhos estão dominando o cinema, né, velho? Mas tem gente aí meio que criticando isso, né? Porque sempre quando populariza uma coisa assim, sempre tem um pessoal que critica, né? Mas sempre vai ter, gostava né? quando era diferentão, né? Enfim, não. mas o Glass que eu comentado de James McAvoy lá é que ele tinha saído umas imagens dele que ele tava monstruoso, assim, durante as gravações, tipo... Tá gigante, né? O tamanho dele, que ele tava... Pois é, que ele tava extremamente musculoso, assim. E vai ser um filme doido, então. Vai ser top. Vai ser doido, filho. Mas o Capitão Marvel, que é o próximo filme que a gente vai comentar, o Glass, inclusive, é 17 de janeiro, hein? Tá quase aí. Já o Capitão Marvel é lá pra março, né? E, assim, eu não vou dizer que eu não tô empolgado com esse filme, mas... cara, o universo Marvel já tem muito filme, cara. Então tem que encerrar logo pra começar uma coisa nova, sei lá. Tô cansado desse filme demais. Eu só quero ver Vingadores Ultimato e aí a gente conversa. Pois é que os filmes são bons, né? Mas a gente tá meio saturado, né? Parece tanta coisa nova, tanta coisa que... Enfim. Eu tava esperando pelo filme do Hellboy... E eu queria justamente que o Hellboy trouxesse uma pegada mais adulta. Já tem uns filmes adultos aí, se provaram que funcionam já, né? Já se provaram pro público. Que é o do Deadpool, por exemplo, o do Logan. Então são filmes que funcionam pra um público mais adulto. O Hellboy, ele sempre foi meio canastra, assim, né? Nos quadrinhos, inclusive, mas podia dar uma pegada adulta pra caralho, assim, pro filme, pra ser da hora. Mas pelo último trailer, eu acho que não vai ser, não. Eu tô bem triste com esse próximo Hellboy aí, eu tô bem desanimado. Pô, eu vi só o primeiro lá, aquele do Guilherme Del Toro, eu não vi o segundo. Mas eu gostei do primeiro. É bom. É aquele filme ruim que é bom, sabe? Filme ruim que é bacaninha. Não, o Guilherme Del Toro ele é muito bom em criar uma identidade visual bacana, assim. Porra, o Abe Sapiens, que é o peixinho lá, o Hellboy em si. Porra, tá tudo muito, muito bem, cara. Os caras... O trabalho de conceito visual do que o Del Toro trabalha ali, que ele gosta de empregar, fica foda demais. Uhum. O bicho sabe fazer monstro, né, cara? Esse é o filme pra ele fazer. Eu gosto bastante disso, da estética que ele tem, tudo assim. Mas, cara, eu não sei, ele tem que... Os últimos filmes, assim, eu achei muito repetitivo. Não sei, eu tô incomodado ainda com a forma d'água, assim, não desceu gostoso, não foi aí. Mas, enfim... Como eu sou um mero professor de história, né? Vamos pro próximo filme, que é Godzilla 2. O Rei dos Monstros, 30 de maio. Esse é aquele filme massa velho, né? Pra você ver que é tipo... Você vê o filme e você fala, massa velho. É um filme pra ver bicho gigante batendo um no outro, velho. Não tem como ser ruim. O primeiro Godzilla eu gostei. Tem uma continuidade com aquele? Tem. Esse é o segundo, porra. Mas tem o outro, tem o Kong antes, que eu não vi também, que eu deixei passar, mas esses filmes, a Universal, se eu não me engano, vai fazer um universo dela só de filmes, né? Só de monstros, né? Porque ela tem o King Kong, tem o Godzilla, tem os outros lá meio zoado e tal, e aí vai fazer esse universo de monstros aí pra ter o Godverso, não sei. E aí tá trabalhando pra isso, cara. O primeiro filme é legalzinho, assim. Ele não é tão bom, mas ele é legalzinho. Com uma cena só de pancadaria de monstro, ele podia ter mais pancadaria de monstro, que é pra isso que a gente veio ver o filme, né? Mas aí por isso que talvez esse 2 aí, o trailer foi legal, assim, teve uma cena de loucura, de pancadaria, e talvez seja mais legal. Nenhum filme cult aqui, gente. Aqui a gente só vai ver blockbuster e é isso aí. É só filme ruim. O próximo que a gente tem na lista é o Marighella, né? Que vai ser dia 18 de abril. Aí representante nacional, né? O Marighella, Carlos Marighella, vale lembrar, né? É um dos grandes opositores da ditadura, membro da esquerda, né? Fundador da ALN, Ação Libertadora Nacional. Totalmente pró-ação, né? Guerrilha urbana, né? Ele é o autor do Manual do Guerrilheiro, né? Que ele foi tipo, o que era o Manual do Guerrilheiro, né? Ele era do Guerrilheiro Urbano, ele era um manual de instruções mesmo, né? Mas que ficou bem famoso, ficou famoso até fora do Brasil.
E foi escrito pelo Marighella, né, para educar aí, então, quem quisesse fazer oposição na ditadura, né? Ele foi assassinado aí já nos anos de chumbo, então, da ditadura, então vai ser um filme aí importante, principalmente pro ano que vem, né? Vamos ver como é que vai rolar esse lançamento aí ano que vem. E é dirigido vai ser dirigido pelo Wagner Moura, e aqui eu tava vendo aqui o elenco é o Seu Jorge. Porra, todo filme brasileiro tem que ter o Seu Jorge, cara. O cara é bom ator, mas porra, é todo filme que tem que ter ele, né? E o Wagner Moura, vai lembrar, né, que ele é membro, mas do Negócio Internacional do Trabalho. Do quê? Associação Internacional do Trabalho, esqueci agora. Mas enfim, ele é mó esquerdopata aí, o Wagner Moura. Porra, ele fez campanha pro PSOL, não fez? Ou pelo menos ele foi. Acho que fez. Ele foi utilizado pelo PSOL nesse ano, né, como um dos artistas e pessoas populares, né, que apoiam o partido. Ele sempre foi mais nessa linha de política. Acho que quando a direita viu que o Capitão Nascimento era esquerda, acho que eles preferiam que o Wagner Moura declarasse que era gay, né? Do que porra, né? ser de esquerda. Né? Porque, porra... Virou o herói da população e ninguém entendeu porra nenhuma do filme, né? Uma vez eu postei isso no meu Facebook, ninguém entendeu a porra do filme do Capitão Nascimento, e as pessoas ficaram bravas. Falaram, ai, nossa, mas quem é você pra dizer que entendeu? Quem sou eu, porra? É o que o filme diz, caralho. Vocês acham que esse filho da puta que toma remédio, que briga com a esposa, que quase dá na cara dela, que se treme todo quando vai subir no morro, esse é o herói, porra? Esse é um cara doente, velho. O Capitão Nascimento é uma pessoa doente, é uma outra vítima, né? Mas ele é um retrato da manifestação, da personificação daquele sistema de morte, né? Que é o sistema que envolve a polícia, que envolve pessoas poderosas e tal, e o tráfico e tal. Milícias e outras coisas, sabe? Uhum. Porra, aí as pessoas não entendem o filme e ficam bravas comigo, dizendo que eu tô falando que elas têm que gostar ou não. É o palestrinha. Vai tomar banho, porra. Vocês têm que entender o filme que vocês gostam. Mas, pô, uma coisa legal tu falou do Manual do Guerrilheiro Urbano, eu li uns trechos, novamente, né? Eu comecei a ler coisas e não terminei. Essa foi a minha retrospectiva de 2018, eu comecei a ler várias coisas e não terminei nenhum. Que ele fala, uma coisa que eu achei interessante, né, que ele dá essas dicas assim, né, de como ser um guerrilheiro, de que estratégias você deve utilizar pra fugir da polícia, né, carregar bolinha de gude. Eu não sei se ele fala nesse. Ele fala pra derrubar os cavalos, pô, a guarda montada, pô, é muito da hora, assim. Parece um RPG, cara, tu vai lendo assim, parece que ele tá descrevendo estratégias pra jogar um RPG. Assim, não é desse jeito que você deve ver, mas é muito interessante que o cara tava numa guerra, né? Ele tava num conflito direto, então ele tinha que pensar muito de forma ativa, né? A gente hoje não tem mais ação. A gente talvez se coloca no lugar de um personagem que vai fazer alguma coisa, né? Ter alguma ação, quando a gente joga um RPG, por exemplo, né? Quando a gente joga um videogame. E é muito interessante que ele falava essas paradas da realidade, né? Era a vida dele, o cotidiano dele. E uma das coisas engraçadas é que ele falava que tinha que mimeografar os textos clássicos, para você passar pros colegas revolucionários, para que todo mundo entendesse que a ação direta, ela tinha que surgir através de um tipo de pensamento, sabe? Você tinha que... A atuação não tinha que ser só ação, senão você vira uma massa, né? Um corpo agindo, né, sob as ordens de outra pessoa, sob as ordens de um terceiro. Não, você tem que entender por que você tá lutando. Achei uma parada, uma consciência, né, de ação muito interessante, cara. Hoje em dia nem... Legal, isso é interessante porque era uma das críticas da esquerda ao Marighella, né, que, pô, só com esse negócio de ação direta, né, porque ele acabava fugindo aí do que, mas o que vai ser implementado? Mas ele dizia que, depois a gente vê o que é isso, né, deixa pra depois, a gente tem que fazer algo agora. Enfim, mas esse trecho que tu comentou é legal pra contrapor essa crítica aí. Enfim, esse é um filme que é bacana de assistir, viu? Foge aí do que a gente citou agora, que só tem filme zoado, né? Filme de super-herói. Mas é um filme da hora. Mas tá, o próximo ele já contradiz tudo, que é o Vingadores Ultimato. É dia 25 de abril. Tá ansioso por esse filme, Ângelo? Esse filme vai ser irado, cara.
Eu tô, mas eu preciso atualizar, né? Ainda todos os filmes da Marvel. Então acho que teve uns que eu deixei passar ainda. Cara, esse filme ele vai finalizar 10 anos de trabalho da Marvel. Todos os Vingadores. 10 anos de trabalho da Marvel. 10 anos de um universo sendo construído. Puta, isso é irado demais, cara. Pois é. Isso é uma parada que a gente não vê no cinema, cara. Não, isso é único no cinema. Não existe uma franquia, uma saga, sei lá, de vários filmes que compõem o mesmo universo, cara. Construído por tanto tempo, né? É, cara, é um novo formato de filme aí que muita gente provavelmente vai copiar, talvez, ou vai... Não de copiar, mas vai se inspirar pra fazer. O Glass, por exemplo, é uma coisa. Star Wars talvez já tinha feito, mas Star Wars foram 2 trilogias, né? Então é uma coisa diferente, né? Diferente de um multiverso ali, único, né? Muito doido. Não, mas é que o da Marvel ele foi sendo mais... não que o Star Wars não tenha sido pensado, né? Mas o Star Wars ele foi muito assim por tendência. Mas o da Marvel ele foi sendo construído aos poucos. Verdade. Né? Então isso daí já dá todo um diferencial. E já saiu o trailer, né? Já tem o trailer, já tem o... Parece o Homem-Formiga lá, que ele deu um jeito de voltar pra realidade, pra nossa realidade. Enfim. Ele tava no universo quântico? Quântico que fala? Isso. Eu nem lembro mais. Ele foi tentar recuperar a Vespa lá e ficou por lá. Puta, da hora demais. Enfim. E daí vai tá tenso. Vai ser bom demais. Deu pra ver que os atores já deram uma leve envelhecida, assim. Tu olha assim pro Capitão América, pro Chris Evans lá. Ele já tá um pouquinho. Já não tá tão jovial daquele jeito. Pô, tu olha o Robert Downey Jr., cara, ele era um pão quando ele era no primeiro filme, cara. Ele tá muito. Se bem que, obviamente, faz parte da história, ele tá mais um cara de sofrido e tal, né? Mais acabado. Mas ele tá, tipo, é muito evidente, assim, né? Muito louco. Daí a gente vai ter o Homem-Aranha, outro Homem-Aranha então aí vindo em 4 de julho, além da animação que a gente tem do Aranha Verso lá que tu falou, vai ter o Homem-Aranha Longe de Casa. Inclusive, confirmado o Jake Gyllenhaal vai participar desse filme, ele vai ser o vilão do filme. Vai ser, ele vai ser. Tem trailer já? Não tem, mas ele foi confirmado, já teve um concept art da roupa dele, vai ser o Mistério. Que inclusive é um vilão muito bizarro, que é um vilão de efeitos especiais. Eu acho muito da hora, mas ele é muito louco. Ele faz tipo efeitos especiais e meio que mexe com a cabeça dos heróis, assim. É muito louco, cara. Tem uma história muito doida eu acho que é na Guerra Civil, né, na saga Guerra Civil, do Homem-Aranha, que o Mistério tá numa escola, se não me engano, faz muito tempo que eu li. Tá numa escola e aí o Homem-Aranha entra, velho, e o cara faz umas paradas absurdas, assim, pra fuder com a cabeça do Homem-Aranha. Muito da hora, velho. Nossa. Vai ser massa esse filme. E o Jake Gyllenhaal, no Abutre, ele já fez um vilão bem tenebroso, assim, né? Foi um alto filme, inclusive o Abutre. A gente devia ter feito episódio sobre, né? A gente vai um dia fazer um episódio sobre essa porra, que esse filme é irado, e esse filme ele tem muita linguagem de quadrinhos, cara. Ele tem muita linguagem de quadrinhos. Eu quero rever esse filme pra gente fazer isso aí. É muito da hora, cara. 4 de julho, então, né? Aí no aniversário da independência norte-americana vai ter o Homem-Aranha, então. E... é verdade, né? Não tinha nem reparado nisso. Rei Leão, dia 18 de julho. Esse Rei Leão vai ser o Rei Leão live action, né? Mas é live action, mas não é, né? Porque é uma técnica de animação mais atual que parece com a realidade, mas é animação ainda. Não tem pessoas, né? Eu não sei, animação. O pessoal tá falando live action, só tô falando live action. O pessoal fala live action porque confunde. O live action tem que ter pessoas, né? O live action, por exemplo, são os filmes de quadrinhos, por exemplo. Vingadores, tal, Homem-Aranha. Esses são live action porque eles são adaptação de mídias que não são de pessoas físicas, né? São de desenhos, né? São de ilustrações. Já o Rei Leão é só uma adaptação, uma renovação de técnica, sei lá. Mas como é que você tá? Tá ansioso pra ver esse filme? Então, falar a real, pra ser sincero com o nosso público, assim, eu tô meio pé atrás, assim. Eu vi os trailers ali e tal. Pô, tem tanta coisa que eu acho tão bonitinho. Deixa lá o Rei Leão, tá? O Rei Leão tá legal do jeito que ele era. Agora, porra, fazer live action agora. Pois é.
Eu também, assim... Eu sei que a gente tem que esperar pra ver, mas minha expectativa eu não sei. Eu já não tô tão ansioso com esse Rei Leão. Eu também, assim, pô, com todo respeito, assim, mas eu caguei foda. Esse filme eu não tô nem um pouco afim de assistir, assim. Eu achei a animação muito feia, pra falar a verdade. Todo mundo achou que tá massa e tal, mas eu achei muito esquisita. Não gostei muito não, viu? Eu também, eu me junto a ti, eu achei bizarro o leãozinho lá. Não curti, não. Né? Mas enfim. E essa coisa também, né, só antes de pular, né, mas só essa coisa aí de fazer remake de filme, cara, meu Deus, vamos criar algo novo. Eu sei que tem todo ano tem coisas novas sendo criadas, né, mas pô, vamos criar mais do que retomar as coisas já feitas já. Pois Ou é. pelo menos criar as coisas novas inspirados, né, aí no que já foi feito, enfim, mas não fazer um negócio tão... Que a gente citou até agora, ó, o Glass, ele é novo, mas ele é de uma coisa... Só o Homem-Aranha no Aranhaverso, beleza, ele é uma coisa nova, uma criação nova. Mas tá, o Glass, por exemplo, é de uma franquia que foi retomada também, não foi uma criação nova. Godzilla também, um remake, né, que teve do primeiro, já teve outros filmes do Godzilla. Marighella é novo, beleza. Aí tem Vingadores, que é tipo, filme de herói também, já nada é novo, né, os primeiros filmes eram uma novidade, hoje em dia já não é mais novidade também, é mais do mesmo, igual. Rei Leão de novo, aí vai ter Turma da Mônica, Toy Story, outras coisas aqui que a gente vai comentar um pouquinho. É tudo, a maioria é coisa que já existe, que tá sendo repaginada, ou, sabe, tá sendo reinventada, mas assim, não existe mais filme, quer dizer, existe, tem um monte de filme aí, né, não vou falar que não, a gente não consegue se lembrar no momento de filmes originais, pelo menos filmes originais, que são blockbusters, ou que fazem sucesso. Pô, final do ano vai ter o quê? Vai ter Star Wars, cara. Star Wars episódio 9. Cara, episódio pois 9, olha só, meu Deus. É uma franquia resgatada também, não é algo novo. Porra, isso realmente é uma coisa, sei lá, esquisita. Né? Eu acho que também sinto falta de coisas, tipo, inesperadas, assim. Tipo Quiet Place, por exemplo, que eu vi, foi um filme com um conceito totalmente novo, irado, que eu assisti, achei foda. E não tem tantos assim, cara. Ou pelo menos se tem, eles não reverberam tanto quanto poderiam. Sim. Olha que desabafo. Mas vai, ó, comenta um pouquinho sobre o próximo filme. A Turma da Mônica, cara. Olha aí, ó, reclamando, vai ter de novo a adaptação de quadrinhos aí. Turma da Mônica Laços. Pois é, mas eu não... Qual é que vai ser do... Eu não tô ligado do que vai ser esse Turma da Mônica. Fala aí na real, tu... Isso é da minha área, né? Mas o Turma da Mônica Laços foi uma das primeiras, não sei, acho que foi até a primeira graphic novel do selo novo aí, o graphic MSP, da Turma da Mônica, assim, que reinventou alguns personagens, né? Reinventou um pouco personagens clássicos como a própria Turma da Mônica, sei lá, o Jeremias, o Louco, o Penadinho, esses personagens que a gente lia quando era jovem, né? Que eles ganharam uma pegada um pouco mais, não diria adulta, mas um pouco mais sofisticada, digamos assim, né? Eles ganharam graphic novels diferenciadas e tal, e agora vai ter uma nova adaptação, um live action, né? Vai ter um filme sobre... Eu acredito que ele não seja sobre a história da graphic novel Laços, né? Eu acho que vai ser sobre toda a trilogia, Laços, Lições e Lembranças, que são as 3 graphic novels aí sobre a Turma da Mônica. Eu acho que vai ser um apanhado de tudo, assim, não vai fazer exatamente como era antes. Eu não sei, eu vi o trailer, eu não gostei muito não, assim, eu achei meio... Eu acho meio esquisito as criançadas, eu não gosto de ator mirinho, já falei isso aqui em outros episódios, eu não gosto de ator criança, eu acho ator criança muito esquisito. Tem que ser muito bom pra eu gostar. E aí eu, sei lá, acho muito... não me convence muito. Mas as graphic novels são legais, viu? Ó, inclusive tá no episódio que eu já mencionei, neste episódio, que é um episódio que eu indico quadrinhos aqui pra você dar de Natal, né? O Natal já passou, mas você pode dar esses quadrinhos em outras datas, que são essas 3 graphic novels aí que são bem divertidas. Mas o filme não bota muita fé, não. Você vai assistir no cinema, Ângelo? Ou vai deixar? Vai ficar de boa? Eu? Acho que vou ficar de boa. Não te julgo! Se eu ver o trailer já vai ser um progresso. Mas falando de coisa nova, então, vai ter o Toy Story 4. Meu Deus, né? Nego não se coça pra ficar republicando esses filmes, né? Reestreando essas porra. Já tinha acabado essa porra.
Quando teve Toy Story 3, foi massa, assim, parece que foi uma homenagem, assim, pra gurizada que viu quando era criança, os primeiros filmes e tal. Pelo menos eu senti isso, né? Quando teve o 3, assim, foi massa, porque tu já tava virando adultinho, assim, já. E o Andy tava virando adultinho também. Mas agora os caras vão fazer o 4 também, né? E daí eu já não sei como é que vai ficar. Acho que vai ser voltado mais pra outra geração. Pra uma nova geração aí. Eu não sei, também não sei. Eu acho que sim, né? Eu não li nada a respeito tudo. Mas, pô, eles não vão fazer um Toy Story pra galera que cresceu com os primeiros, né? Eu acho que não. Parece meio descabido. Vai ter que ser um Toy Story adulto, vai ter que ser um Toy Story com brinquedos eróticos. Que terror. Ai, mas tá. E aí o filme mais aguardado de 2019, na minha opinião, pelo menos pra mim, é Star Wars Episódio 9. A gente tá malhando pau aqui que ninguém faz nada de novo, mas foda-se, Star Wars é legal e pode fazer um monte de episódio. Mas Star Wars, cara, parece legal. O segundo filme foi meio controverso, muita gente não gostou. Eu achei muito da hora, gostei muito dos últimos Jedi. E esse 9 eu tenho esperança. Se eu não me engano, o J.J. Abrams, que foi o que dirigiu o primeiro, né? Criou toda esse novo conceito pra Star Wars, né? Ele vai voltar a dirigir esse aqui. Posso estar errado, mas eu acho que é. E o J.J. Abrams é da hora, velho. Eu gosto dele pra caramba. Eu gosto muito do primeiro. Gosto um pouco menos do segundo, mas ainda gosto. E eu tenho esperança pra esse terceiro. E tu, Ângelo? Quais são as tuas esperanças? Então, quem que dirigiu o segundo? Eu não vi o segundo. Não viu? O segundo dos últimos Jedi, não vi. É bom ver. Você tá doido? Como é que você não viu ainda? Não, tem... Quem dirigiu foi o Ryan Johnson. Ryan Johnson. Eu não sei quem é esse maluco, não. O J.J. Abrams já é conhecido por outras coisas de ficção científica, né? Ele fez o Lost, né? Dirigiu Lost bastante, não... Não lembro. Disso, não. Ele fez o Super 8, que é o... Super 8, verdade. É o que tem a mão lá do Steven Spielberg. Ele fez o filme do Star Trek agora, o Into the Darkness, acho, né? Na escuridão. Uma porra dessa. Eu não sei, não vi. Mas ele fez isso aí. Ele fez umas paradas legais. Vamos ver o que ele fez. Sim, com ficção científica ele tem Alias, que era uma série antigaça. Pode Lost, Fringe, Alcatraz. Ele fez Undercovers, não conheço Undercovers, mas enfim, ele é o J.J. Abrams é consagrado aí na ficção científica. Isso é bom. Pois é, e o primeiro filme que eu vi, que foi ele que dirigiu, eu gostei bastante, então só espero que a atriz principal lá seja melhor remunerada, né? Pelo menos, eu não sei como foi a remuneração dela no segundo, mas eu lembro que no primeiro filme foi ridículo, assim. Elizabeth, como é que é o nome dela? Eu não sabia dessas polêmicas aí. Nossa, foi... Ele fez The Office como diretor convidado. Deve ter dirigido algum episódio. Que loucura. E a menina lá, a protagonista lá no primeiro filme, ela, nossa, em relação aos outros, né, ela recebeu pouquíssimo, assim, né? Sério? Até em relação ao Finn, que também era um ator relativamente desconhecido? O Boyega lá, John Boyega. Tá, eu não lembro quanto que foi a remuneração dele também. Mas que coisa, eu não sabia disso, né? Os dois ganharam mesmo, mas eles ganharam $450 mil cada. Nossa, sabe quanto o Harrison Ford? Ele ganhou 55,5 vezes mais do que isso. Cara, mas porra, é o Harrison Ford, né, cara? Ele ia ganhar, ele ia ganhar pra caralho mesmo. Ele já ia, né? Mas foi 55,5 vezes mais do que o da Daisy Ridley e do John Boyega. Eles ganharam um pouco mesmo. Eu não achava que era tão pouco assim. A Carrie Fisher lá recebeu 1 milhão e 500 mil dólares. Mas ela atua menos, né? Mas os outros eles eram protagonistas, né? Também, mesmo com novos estreantes. A Rey mesmo e o Finn são os dois co-protagonistas um do outro. Doideira. Quer dizer, um é protagonista e outro é coadjuvante. Mas enfim, né? E pra finalizar, cara, esses são os filmes que a gente fez uma breve seleção só pra não passar em branco, né? Mas tem muitos outros filmes que a gente espera pra ver e tal. Não vamos citar agora porque não lembro. Mas a gente espera outros filmes aí pra 2018, 2019, né?
E agora vai ser essa confusão. Toda vida que eu quiser falar 2019, eu vou falar 2018. Mas vamos comentar rapidamente sobre as séries, Ângelo. Ó, nós separamos aqui 4 séries. E a primeira, né, que já tem até data de estreia, né, que é 15 de fevereiro pela Netflix, chamada The Umbrella Academy. E aí, Ângelo, quais são suas impressões sobre essa série? Eu vou te dizer a real, não conheço nada dessa série. A única coisa que eu conhecia, que eu vi, né, que eu descobri, que ela é inspirada num quadrinho do Gerard Way, que é o vocalista do My Chemical Romance. Pra quem não conhece, que não é geração anos 2000 aí, né? É anos 90, mas que eles são dos anos 2000. É a banda lá que cantava Helena, que tocava direto na Mix TV, pra quem não tinha MTV. Mas tocava na MTV também. Enfim, mas tu conhece o quadrinho, né? Qual que é a história do quadrinho? Eu já li o quadrinho. Cara, eu não me lembro muito bem da história, na verdade. Faz tanto tempo que eu li. Cara, mas esse comentário é um resumo do podcast. Eu não lembro muito bem, mas eu acho que é isso. Eu não lembro porque já faz muito tempo que eu vi, li, eu escutei. Mas é isso aí mesmo. Mas é a história de uma família que alguns membros da família têm superpoderes e tal. É uma história de heróis, só que uns heróis diferentes. Mas pelo que eu lembro, assim, é interessante, assim, mas eu não acho que é tão interessante a ponto de eu assistir a série, viu? Mas eu não sei o que esperar também. Não vi nada, não li nada da produção, não vi nem quem são os atores, quem vai dirigir, não vi porra nenhuma. Não sei nem se já tem trailer. Mas os quadrinhos são divertidos, cara. Eu só li o primeiro volume, se eu não me engano tem um segundo volume, que eu não li também, eu não achei interessante o suficiente pra continuar. Mas é uma parada meio doida, assim, sabe? São super-heróis meio malucos, assim. Com uns poderes meio esquisitos. Mas é isso, cara. Eu não perderia meu tempo. Eu não perderia meu tempo lendo de novo, ou sei lá. Não que seja ruim, mas tem coisas melhores. Falei, só xinguei, coitado da série. Mas tá. Então é isso aí, Umbrella Academy estreando no dia 15 de fevereiro. Jamais vão contratar a gente pra fazer qualquer propaganda no podcast. Pois é, né? Se você quer que a gente não esculhambe a sua série ou o seu quadrinho, mande um e-mail pra gente. Okay. Se você quiser que a gente faça uma antipropaganda para seu concorrente, só manda um e-mail pra gente também. Boa, aí sim. Mas ó, uma série que tu me indicou esse ano, que eu fiquei resistente a assistir, mas acabei assistindo, foi o True Detective. Que a primeira temporada é muito da hora, muito divertida. Assim, não é divertida nesse nível, assim, né? Não é nesse sentido de divertido, mas ela é um entretenimento pesado, mas da hora. Mas eu vi a primeira temporada, que acho que é unânime, né? A opinião sobre ela, que ela é muito boa. Mas aí eu não vi a segunda, que já tem divergências aí, né? Tu também não viu, eu acho, né? E aí vai ser a terceira, pela HBO. Pois é, a terceira tá criando uma expectativa. Vai ter aquele maluco lá que fez o Cottonmouth na série do Luke Cage, que acho que ele fez o Moonlight, né, também. Não sei se ele fez isso, mas... Já vejo aqui o nome dele. Puta, esse ator é bom demais, cara. Sim, ele fez o... Como é que é? O Moonlight. Ah, ele fez também, então. É o Corner Stokes. Será que é esse? Ele fez isso... Não, ele fez no Luke Cage, esse é o nome dele. Esse é o personagem, né? Isso. Tá, deixa eu ver aqui. Como é que é o nome do ator? É o Mahershala Ali, é isso? É um nome meio árabe. É esse assim. Maluco mesmo, ele tem um nome bem diferente. É esse aí mesmo. É um nome bem louco. Mas o cara é muito bom, cara. O cara é bem da hora. Ele vai estar aí, pelo visto, como protagonista do True Detective temporada 3. Lembrando que é uma série que as temporadas elas são independentes, assim, né? Você pode ver uma historinha separada da outra. Isso aí mesmo. Você pode começar pela terceira temporada que não tem problema, não vai perder nada. Mas eu acho que pra finalizar, cara, eu acho que o maior anseio de quem lê quadrinhos em 2019 é a série Watchmen da HBO, que eles estão comentando há décadas. O Alan Moore ele deve estar mordendo o próprio cotovelo, cara. Que ele já não gosta de nada, né, que adaptam das obras dele, né? Ele deve estar putaço. Mas essa série, cara, eu não sei o que pensar, cara, porque o Watchmen é muito foda. Eu acho que deveria ser uma série mesmo, né? Mas eu acho que uma decisão acertada da HBO é que eles vão se basear no universo de Watchmen, mas eles não vão falar da história em si do quadrinho. Eles vão só usar o universo pra contar outras histórias. Isso é uma parada legal.
né? Isso é uma parada que cria uma identidade pra série e que não vincula ela diretamente ao quadrinho. Porque o quadrinho, ele é foda demais, assim. Ele é difícil de bater. Então, acho que é uma decisão acertada, sabe? O que você espera, Ângelo? Eu não sei, eu tenho aquilo lá de... Que nem eu falei do Rei Leão, tão bonitinho lá, deixa lá, né? Mas, enfim... tem um monte de série boa sendo produzida, né? Eu não acho que iam meter a mão no Watchmen pra cagar também. Enfim, e a HBO, pô, na HBO eu confio. Embora eu fique tenso, na HBO ela tem moral, assim, né? Pô, fez Deuses Americanos aí, que sim, muita gente elogia pra caralho. Antes a HBO do que Netflix pra fazer isso. Antes a HBO do que então, Netflix. A Netflix ela tá perdendo uma moral aí, né? Então é isso. Porra, então, falamos, né? Vamos encerrar essa porra, né? Pra vocês verem, né? A gente tomou muito mais tempo falando de cultura pop do que falando de política e de profissão, né? Mas é porque fim de ano tem que ser a catarse, né? Fim de ano tem que ser coisa mais leve, as coisas boas. Exatamente. Né? Tem que ser papo pra cima. Vamos dar uns recadinhos finais aí, ó. Se você gostou desse episódio, considere, né, apoiar a gente lá no apoia.c/CorneaCast. Considere, a gente sabe que com os arroxos salariais de 2019 vindo aí, não tá fácil pra ninguém, né? O desemprego é uma realidade no país, né? E a economia tá em baixa, mas considere apoiar desde R$2, cara. R$2 já ajuda a gente pra caramba, ajuda o CorneaCast a existir. Aí existem várias outras formas de ajudar. Você pode comprar nos links da Amazon aí. Apesar de que eu li umas matérias sobre a Amazon aí, meu coração dói agora de pensar na Amazon e das cagadas que ela faz em relação aos direitos trabalhistas e condições degradantes assim de trabalho. Mas ajuda a gente. Caraca, aqui é só bad vibe nessa porra, mano. É só bad vibe. Pois é, né? Não tem política social pra quadrinho, então vai lá e faça sua moção, né? Pra pelo menos não existe capitalismo sustentável. Guilherme, mas uma coisa importante, antes de continuar com os recadinhos, né? É uma coisa que a gente não comentou aqui, a gente comentar agora, a gente resolveu deixar pro final. Eu e o Guilherme, agora nós dois ingressamos no mestrado profissional de História, né? Bem lembrado. Esqueceu, né? A gente esqueceu de falar, não espere que com isso o podcast melhore. Não espere que a qualidade melhore. Mas aí, quem sabe ano que vem a gente vai dividir umas experiências da gente aí, alguns debates que vão surgir, né, nesse mestrado e que a gente pode trazer aqui pro podcast. É uma possibilidade bacana aí de dividir essa experiência com quem ouve, né? Com quem tá pensando em fazer uma pós-graduação em educação, quem tá pensando em seguir na carreira acadêmica voltada para educação ou dar aula ainda, né? Quem ainda é estudante aí ou tá pensando em começar a faculdade. Pô, eu acho que isso aí agrega para diversos tipos de pessoas, né? Vai ser top. Só não vai ser mais top porque a gente não vai estar fazendo juntos na mesma instituição, né? Ele vai estar na UDESC e eu vou estar na UFSC, que eu tô... É o mesmo mestrado, só que nos dividimos ainda. ainda não consigo falar sobre isso, mas... Mas pelo menos aí 2019 ele reserva coisas interessantes pra nós, né? Esperamos, né? Eu não queria falar nada pra não zicar, né? Porque eu sou muito azarado, mas acho que tá tudo tranquilo agora, né? Depois de ter feito a pré-matrícula e tal, acho que já dá pra falar. É isso aí. Assina o podcast, segue lá nas redes sociais, @ucraniacast no Twitter, no Instagram, no Facebook, né? Assina o podcast, assim, ó, se você usa um aplicativo de podcast, você pode ouvir a gente no Spotify agora. O Spotify, ele não manda notificação, né, quando tem um episódio novo, mas ele é interessante porque ele tem essa facilidade de você poder ouvir, que muita gente usa o Spotify para ouvir música, já pode ir lá ouvir o podcast também. No nosso Instagram... do podcast, top. Ah, garoto. No Instagram eu compartilho constantemente, assim, sempre que sai um episódio novo, eu vou lá e compartilho e deixo nos destaques dos stories do Instagram o link direto pro Spotify. Então, ó, você pode acompanhar o Instagram para ver os últimos episódios. Então tá sempre no Stories, aí fica mais fácil para quem usa o aplicativo no celular e tal. Mas se você quer receber uma notificação, você pode se inscrever por e-mail. Aí você recebe um e-mail falando, olha, o CorneaCast lançou um episódio novo. Ou você pode assinar em algum outro aplicativo de podcast, que geralmente eles dão a notificação. Se você usa o iPhone,
É só procurar o podcast que já tá aí incluso no seu sistema operacional. Ah, e fora isso, vê lá o site e tal, cronecast.com.br. No Instagram eu tô postando umas coisas diferentes. É isso aí, gente. Segue nós e manda um e-mail pra contato@cronecast.com.br com dúvidas, sugestões. Quer xingar a gente que a gente falou mal do filme que você gosta, pode mandar um e-mail. E é isso aí. Mas tá. É isso aí, Ângelo. Quer dar um recado final? 2019 vai ser top, gente. Resistência aí. É isso aí, é nóis. Beijo. Fica o ensinamento. Até. Tchau. Beijo. Papai Noel, filho da puta, rejeitos miseráveis. Eu quero matá-lo. Aquele porco capitalista apresentei os ricos. Gostem dos pobres. Apresentei os ricos. Gostem dos pobres. Saída pela esquerda.